Coaching da Criatividade, episódio 24. Está comprometido em melhorar o seu processo criativo? Bom, vamos pensar um pouco sobre esta pergunta. Está comprometido em melhorar o seu processo criativo? Eu estou comprometido em melhorar o meu processo criativo. É necessário para a gente pensar nessa resposta algumas ideias. A primeira ideia é com relação à palavra comprometimento. O que ela significa? O que é estar comprometido? Estar comprometido é quando a gente faz um esforço tal, como que de alguma forma a gente tira um pedaço de nós, ou a gente explora, de alguma maneira a gente dá aquilo que é necessário. Tem alguns exemplos que poderia ter a história do porquinho e da galinha, mas eu não vou contar essa história não, você pesquisa, até porque eu não me sinto muito bem com essa história, não gosto dela. Mas isso é uma coisa do ser dela, não faz sentido para você, pode fazer, mas faz sentido para mim. Então, está comprometido com melhorar o seu processo criativo? Sim, eu estou comprometido com essa melhoria continuada. Então, tudo aquilo que eu crio, de alguma maneira, eu verifico se o processo, ele me ajudou, se ele me apoiou, se, de alguma maneira, aquilo que eu criei fez sentido ou se eu pude explorar o máximo as competências que eu tenho utilizado e que eu tenho aprendido. Então, se o movimento que foi feito para e durante o processo criativo, se ele poderia ter sido feito de outra forma, de maneira que o resultado fosse um pouco diferente, ou que não estivesse prejudicado por algum elemento externo. E, por exemplo, eu já falei para vocês que eu preciso de algumas coisas, né, para que eu possa criar coisas que efetivamente façam sentido. Como as minhas criações, elas são um pouco limitadas a algumas áreas, né? O que eu crio? Eu crio textos, eu crio livros, eu crio, às vezes, alguns desenhos não tão bem feitos assim, porque eles são basicamente ilustrativos, mas eu crio treinamentos, eu desenvolvo ferramentas para coaching, técnicas. Então, as minhas criações, elas estão muito relacionadas com as minhas funções profissionais. Eu adoro fazer isso. Eu adoro desenvolver um treinamento, criar uma metodologia, adaptar uma metodologia para que ela funcione online. Mas, como isso envolve algumas áreas do conhecimento, para que o processo criativo se dê de maneira adequada, é necessário que, por exemplo, eu estude, ou que eu busque uma fonte inspiradora, que eu busque algumas pessoas que fazem coisas semelhantes, como é que elas fazem. Eu preciso fazer uma espécie de estudo antes. Digamos que eu vou fazer uma live, né? E essa live, alguém me chamou e me forneceu um tema. Um tema dentro da minha expertise, dentro das minhas competências e habilidades. Porém, eu não vejo alguns autores desse tema já tem um tempo. Eu não conheço todas as componentes que esse tema pode me trazer. Então, antes de eu pensar em como eu vou estruturar o meu pensamento, embora eu faça isso hoje de maneira quase que espontânea, eu faço um estudo. Então, eu estou comprometido com o meu processo criativo nesse sentido. Eu vou buscar o máximo de informação que eu puder. Eu faço algumas anotações, eu monto uma espécie de roteiro, eu crio as perguntas para que essa live aconteça de maneira adequada, dependendo do tipo de apresentador, da pessoa que convidou. Às vezes ela me faculta o direito de entregar as perguntas. Então, eu elaboro as perguntas para que ele me entreviste, baseada naquelas coisas que, na minha pesquisa, no meu trabalho pré-criação, me alertaram, me trouxeram a curiosidade, me despertaram a vontade de falar sobre aquilo.
E aí isso fica muito mais fácil depois de construir. Por exemplo, eu vou fazer um podcast sobre um determinado assunto. Eu já contei para vocês que o que eu faço, num primeiro momento, é criar a pergunta, ou descobrir qual é a pergunta. Em alguns casos, vocês sabem, agora, bem pouco tempo, eu tenho pedido a ajuda de vocês para que vocês tragam perguntas como essa, ou como a anterior, do episódio 23, por exemplo, relacionadas aos negócios, às dores daquelas pessoas que tenham alguma ideia ou que não se acham criativas. Então, uma coisa mais focada na realidade das pessoas no dia a dia. Aí eu pego essa pergunta e adapto ao contexto do coaching da criatividade. Uma vez que eu faço isso, eu vou lá e monto a capa. Quando eu monto a capa, eu vou buscar imagens, vou buscar figuras, eu faço algum desenho, eu junto fundo de uma coisa com outra coisa. Eu pego uma ferramenta que eu tenha criado, às vezes, que tem uma imagem para o uso daquela ferramenta e junto na tela, lá na capa daquele episódio. E aí, quando eu faço isso, fica muito mais tranquilo de depois eu desenvolver um pensamento a respeito daquela pergunta do coaching da criatividade, como essa de hoje. Se eu estou comprometido a melhorar o meu processo criativo. Repara, a capa que eu montei, ela tem lá uma espécie de casal, né, que remete a comprometimento de um com o outro. Eles estão ali naquela situação, são caveiras, né, ou são ossos ali montados em uma forma humana, e tem ali um gato, tem um morcego, alguma coisa desse tipo, uma espécie de gaivota, sei lá, não me lembro exatamente, mas aquela figura ali, ela me remete à ideia do comprometimento e do quanto a gente tem que dar quando a gente se compromete com aquilo que a gente quer. Nesse caso, o processo criativo. Então, sim, eu me comprometo a melhorar o meu processo criativo. O resultado que eu estou tendo hoje, por exemplo, no meu podcast, ele já é diferente do resultado que eu tive nos primeiros. Não sei se vocês repararam, tem alguns podcasts que a qualidade de áudio está muito boa, porém, o nível de sinal de áudio, né, ele está mais baixo. Não tem ruído, não tem nenhum tipo de batida. Eu estava usando um determinado tipo de microfone. Então agora eu voltei para o outro tipo de microfone, porque nesse eu sei que eu capto alguns ruídos, mas eu tenho um áudio mais alto, que me permite chamar um pouco mais atenção nos assuntos que eu vou comentar. Então isso em apenas um dos tipos de criação que eu faço. Quando eu estou escrevendo um texto, às vezes eu falo o texto, às vezes eu aproveito uma fala, transformo essa fala em texto, depois vou lá e vou elaborando as frases. Quando eu estou aqui falando no podcast, vocês já devem ter reparado, em alguns momentos eu falo né, eu falo né, então eu tenho que tirar esses pedacinhos. Então eu já criei uma metodologia para pegar alguns áudios e transformar em textos. Descobri que eu posso fazer isso de maneira muito rápida e aí organizar o texto para que quando a pessoa leia tenha a mesma captação do que quando ela está escutando, ou que se envolva de uma forma talvez ainda maior, porque aí no texto a gente elabora mais um pouco o raciocínio e aí a gente pode trazer figuras para complementar. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas o que eu estou querendo te contar é que o tempo inteiro eu estou comprometido com melhorar o meu processo criativo, a ponto de me desgastar, a ponto de me entregar para que aquilo fique melhor de alguma maneira e que as minhas criações aconteçam de maneira mais produtiva, natural, verdadeira, e que, de alguma forma, alcancem o objetivo a que se propõe. No meu caso específico, né, diferente, por exemplo, de um artesanato ou de uma música, no meu caso, ajudar pessoas com algumas ideias, pensamentos. Então, isso é o que faz sentido para mim a respeito dessa pergunta. Você está comprometido a melhorar o seu processo criativo? Sim, eu, Márcio Ceribello, estou comprometido. E você?
Qual é a sua resposta para essa pergunta? Eu sou o Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal. Uau!